Boa noite, meus amigos, boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem, Carlos? Estamos começando aqui mais um Evangelho e Orações neste domingo, 28 de setembro de 2025. Então, hoje teremos mais uma palestra, mais vibrações para você. Vamos ver quem já está aqui com a gente, já tem um pessoal chegando. Joaquim Quesada já está aqui com a gente. Boa noite, Joaquim. Você está bem? Elka também já chegou. Oi, Elka, boa noite. Daniel Pascoal. Boa noite, Daniel. Tudo bom? Reinaldo Pasqualini também está aqui com a gente. Boa noite, Reinaldo. Marisônia Mota já chegou aqui com a gente. Cláudio Milaza também está aqui. Ana Cláudia Ábido. Edna Horta, boa noite para você. Cláudio Mira, Ana. A Edna também. Silvana Colombara, também já chegou aqui. Oi, Silvana, boa noite. A Elizabeth. Oi, Beth, boa noite, tudo bom? Beth também já está aqui. Vamos chegando, pessoal, vamos se acomodando, ficando confortáveis aí. A gente já vai começando, dando boa noite para a turma. Pessoal, hoje eu estou sem fone, tá? Estou no microfone do computador, então qualquer problema de áudio, vocês me avisem no chat. Eu tento. Ó, a Rosana também já está aqui com a gente. Oi, Rosana. Tudo bem? Boa noite para você. Ó, a Elka está comemorando aniversário de casamento. É hoje, Elka? Parabéns, hein? Amanhã, né? Dia 29. Parabéns, hein, Elka? 24 anos de casado. Parabéns, viu? Um orgulho. Muito bom, muito bom. Muito bem. Uma família linda aí. Muito bem, dona Elka, seu Reinaldo. É isso aí. Cida Ormonde também já está aqui com a gente. Oi, Cida, boa noite. Luciana Campagnoli. Oi, Lu, boa noite. Cláudia Carreira, boa noite. Ó, a Rosana já está aqui pedindo vibrações. Gente, fiquem à vontade. Coloquem os nomezinhos para as vibrações aqui no chat. Rogério Viviane também já está aqui com a gente. Oi, Rogério, boa noite. Cleusa Almeida também. Oi, Cleusa, boa noite para você. A Úrsula também está chegando. Oi, Úrsula, boa noite. Tudo bem? Hoje o assunto da nossa palestra é Tabernáculo Eterno. É um assunto... O título é um pouco parece difícil, mas o assunto é bem tranquilo, viu, gente? Vai ser bem tranquilo, fácil de absorver o assunto. E aí a gente já vai começando. Deixa eu ver aqui. Ó, Renato Manfredi também já chegou. Oi, Renato, boa noite para você. E a Margarete França também, dando boa noite. Uma noite abençoada para todo mundo, para você também. E Margarete. Vamos lá, pessoal, vamos começando. O pessoal ainda tem gente que ainda está chegando, que é normal, né? Hoje é domingo, que lá. Às vezes a gente saiu, foi passear. Ó, o Clóvis também está chegando aqui. Clóvis, boa noite para você. E aí a gente vai dando, começando lá com calma, tranquilo. Acho que já deu tempo, já chegou bastante gente aqui. A gente já pode começar com a nossa prece de abertura. Vamos lá, gente? Então, como sempre, a prece de abertura aqui tem que conversar com a palestra, né? Acho que fica bacana desse jeito que a gente já vai se familiarizando, absorvendo com o tema dessa noite. Então, a prece de abertura que eu trouxe, ela fala assim: Senhor Jesus, nosso mestre. Peraí, só um segundo, gente. Ó, a Leida está chegando. Oi, Leida, boa noite. Vamos lá, então, gente, de novo. Senhor Jesus, nosso mestre e amigo, reunimos-nos em teu nome nesta noite para aprender mais um pouco da tua palavra de vida eterna. Que hoje possamos lembrar que os bens da terra são passageiros, mas o amor que
que cultivamos é tesouro imperecível. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que as riquezas do mundo não têm valor por si mesmas, mas pelo bem que com elas podemos realizar. Ensina-nos a transformar cada recurso, cada minuto, cada talento em bênçãos de fraternidade, para que, ao término da jornada, não estejamos vazios, mas cercados de amigos que conquistamos no caminho do bem. Que possamos sair daqui fortalecidos na decisão de usar melhor o que temos, seja muito ou pouco, para servir, amparar e construir pontes de luz que conduzirão um dia aos tabernáculos eternos da tua paz. Que esta seja, Senhor, um momento de despertamento interior, tocando nossas consciências e acendendo em nós a chama da verdadeira caridade. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos pedir licença ao plano espiritual neste momento, para iniciarmos os trabalhos dessa noite. Já começamos com uma prece de abertura muito bonita, que o plano espiritual possa estar nos acompanhando nesse momento, para facilitar a absorção dos ensinamentos aqui passados e que possa nos manter nos trilhos do caminho da seara bendita do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Estamos com a noite aberta para iniciarmos nossos trabalhos. Ó, a Clarinha também já chegou aqui. Oi, Clara. Boa noite para você. Cláudia Xavier também. E o pessoal do Reinaldo para as vibrações já colocou aqui. Muito bom, gente. Carlinhos, vou pedir uma licença para você. Vou fazer a palestra e mais tarde eu te chamo de volta. Tá bom? Excelente noite para você aí. Aguarda aí, hein? Vou tirar o Carlinhos aqui. Vou tirar o nosso Mestre Jesus também, para poder olhar melhor para vocês, para a gente poder conversar sobre o nosso assunto da noite. O nosso assunto, então, gente, estamos continuando aqui o livro Pão Nosso, está passando da metade, estamos caminhando bem, é o Tabernáculos Eternos, né? E, como todo livro aqui do Emmanuel, né, esses livros que a gente está acompanhando, tem o trecho bíblico que começa, e o trecho bíblico de hoje é o do Lucas, capítulo 16, versículo 9. Né? E ele diz assim, né? Diz a palavra do Mestre, do Jesus. Fazei para vós outros amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando essas nos faltarem, vós recebam eles nos tabernáculos eternos. Então, esse é o trecho lá do Lucas, capítulo 16, versículo 9, palavras de Jesus, tá bom? E à primeira vista, pessoal, essa recomendação é um pouco estranha, pelo menos para mim, acho que deve para todos aqui, né? Como Jesus nos pede que façamos amigos com as riquezas da injustiça? Quer dizer, o que é isso, né? O que Jesus está falando? Vocês sabem que Jesus sempre falou por parábolas, né? E por essas frases desse tipo, os ensinamentos dele vieram nesse sentido, né? Parece um pouco misterioso, mas é exatamente para fazer a gente pensar, para fazer a gente despertar. E Jesus fala também que muitos serão os convidados, né? Mas poucos serão os aceitos no reino de Deus. Porque aqueles que vão ser aceitos precisam entender, né? Por isso que ele falava desse jeito. Para que as pessoas reflitam e assimilem e realmente entendam e possam se modificar, né? Porque se fosse muito fácil de entender, muita gente não daria o real valor, ou, isso é besteira,
de uma forma mais rasa, vamos dizer assim. Então, Jesus fala desse jeito, de forma que, para as pessoas que realmente o seguem, que realmente têm fé, que realmente querem seguir os caminhos dele, precisam se refletir um pouquinho nas suas atitudes para entender o que ele quer dizer e para começar a sua reforma íntima. Né? Desde aquela época, nesse modelo de ensinamento que ele tem, que as pessoas precisam refletir para se modificar. Né? Se ele fala muito fácil, ele acaba entrando pelo ouvido e saindo pelo outro. E a pessoa não tem aquela reflexão, aquela mudança interna. A pessoa precisa se sentir um pouco incomodada. O que ele quis dizer? Deixa eu pesquisar, deixa eu entender, troca ideia com os outros. Oh, você entendeu isso? Eu entendi dessa forma. E era essa a intenção mesmo. Né? E aí aqui a gente tem o Emmanuel para nos ajudar nesse entendimento. Então a gente tem que ser muito agradecido a esses livros que o Chico psicografou, que trazem a interpretação, né, para nós. Isso já facilita um pouco a nossa vida, né? E o Emmanuel vai esclarecer esse ponto. Porque como que ele está falando de riqueza da injustiça? Por que Jesus quer que a gente tenha riquezas injustas? Injustiça não parece ser bem uma palavra compatível com Jesus, né? Mas o Emmanuel vai esclarecer, e ele fala assim: o mestre não nos aconselha a sermos injustos, mas a aproveitarmos os bens transitórios do mundo. Então, essa questão de injustiça que ele traz tem a ver com ser passageiro, não é algo definitivo, né? É algo que é imperfeito. E a gente tem que usar esse conteúdo, esses bens, esses recursos que a gente adquire ao longo da nossa vida, que são bens materiais. Aqui ele está falando de dinheiro, de bem material, de riqueza, que a gente pode acumular para praticar o bem, para ajudar o próximo. Né? E quando ele fala em conquistar amigos verdadeiros, são aqueles que receberão, e esses amigos que vão nos receber um dia nos tabernáculos eternos. O que são os tabernáculos externos? São as regiões de luz, são ali as colônias. Os tabernáculos eternos nada mais são do que as colônias do plano espiritual, que é o que para onde a gente vai depois do nosso desencarne. Se a gente estiver bem, né? Senão a gente vai passar um períodozinho ali no umbral para se purificar, para refletir, né? Mas os tabernáculos são o quê? Os locais de luz, são as colônias. Então, quanto mais amigos nós fizermos encarnados, utilizando o quê? A gente pode usar várias coisas, mas uma boa forma da gente utilizar é na forma de caridade. Jesus aqui está falando puramente aqui de caridade, da gente ajudar o próximo, principalmente aqueles mais necessitados, transformar eles em nossos amigos, para que quando a gente chegar lá no tabernáculo, quando a gente chegar lá na colônia, a gente tem mais gente para receber. Ou caso a gente vá parar lá no umbral, a gente ter um grupo maior de amigos espirituais, um grupo maior de equipes de resgate que possam resgatar a gente mais rápido. É isso. Sim, a palestra vai continuar aqui, mas se eu pudesse resumir a palestra em um minuto, é isso que Jesus está falando. A gente tem que trabalhar a nossa caridade. Porque lembra, quem dá aos pobres empresta a Deus, né? É uma outra forma de falar. Então, fazendo a nossa caridade, a gente vai ter mais amigos para nos receber nos tabernáculos internos, nas colônias. Basicamente é isso, né? E vamos falar um pouquinho agora da parte da riqueza da injustiça, né? A gente, às vezes, logo acaba pensando em dinheiro, mas não é só dinheiro, mas pode ser bens, propriedades, títulos, né? Até coisas que, quando nós estamos encarnados, são coisas úteis, né? Todo mundo aqui quer ter uma casa boa para morar, uma casa principalmente segura, porque nós vivemos aqui num país com uma questão de insegurança grave, né? Então,
A gente quer ter uma casa segura, uma casa num local, num bairro, num local da cidade onde a gente mora, que traga um pouco de segurança, uma casa que tem um pouco de recurso, né? Uma casa com saneamento básico, sistema de água encanada, esgoto, né? De preferência, quando vai para a rede pública de esgoto, esse esgoto possa ser tratado para ajudar no meio ambiente do planeta. Então, tudo isso a gente busca em formas de trabalho, na nossa vida material, para melhorar. Mas a gente tem que lembrar que isso é transitório. Eu posso morar numa mansão encarnado, não quer dizer que eu vou ter uma mansão lá na colônia, certo? Eu não posso levar minha mansão lá para a colônia, lá para o meu tabernáculo eterno. Não dá para carregar uma mansão nas costas. Também eu quero ter um carro de luxo, um carro esportivo, um carro com tudo, com não sei o que lá do carro, mas eu não vou poder levar ele lá para a colônia. Então a gente tem que lembrar que esses bens materiais, eles são úteis aqui na Terra, para a gente ter o nosso conforto, e aqui eu não estou criticando isso, mas a gente tem que lembrar que isso não vai se refletir lá na justiça eterna de Deus. O que vale para Deus, o que vale lá para Jesus, para ver se a gente. Quanto tempo a gente vai ficar lá no umbral ou não, são as nossas ações de coração, são as nossas atitudes perante ao próximo, a nossa caridade, o quanto que a gente ajuda o próximo, né? Eu conheço muita gente que tem muito recurso financeiro e ajuda muito menos do que outras pessoas que têm pouco recurso e, mesmo tendo pouco, doam muito mais. Lógico que, quando eu digo doam mais, eu estou falando doam em valor financeiro. Mas, por exemplo, se a pessoa... Tem gente que ganha pouco e doa metade do pouco que ganha. E tem gente que ganha muito e não doa 1% do que ganha. Entendeu? Quem ganha pouco vai falar, não, mas o montante, esse 50% do que ganha pouco, é menos que 1% que ganha muito. Sim, mas o cara que ganha muito está doando só 1%, podia estar doando muito mais, 10, 15, 20%. E, pelo amor de Deus, não estou falando aqui de dízimo, nem de doações para a igreja evangélica, não é isso. Eu estou falando aqui de ajuda ao próximo, né? Às vezes você não tem dinheiro para dar, mas você pode ajudar com tempo, você pode ajudar com boa vontade, né? Às vezes, ir no lar de idosos contar histórias ou ouvir as histórias que ele tem para contar é de graça. Talvez tenha que pagar só a passagem, ou do ônibus, ou talvez a gasolina do carro. Para isso, quem tem carro. Mas é de graça, você não precisa de dinheiro, só precisa de boa vontade e de tempo, né? Então, ajudar numa creche também é de graça. Geralmente você não precisa gastar dinheiro para isso. Fazer um trabalho voluntário, né? Ajudar no multirão de construção de casa, por exemplo. Muitas vezes o material lá é doado e você só ajuda a construir. Ou coisas até mais simples, né? Não precisa fazer trabalho braçal se não quiser. Né? Ir lá no local para ler para crianças, por exemplo. O livro está lá, você pega, senta, lê. Simples. Então, a gente aqui não está falando exatamente de dinheiro puro, mas de doação. Doação de tempo, de esforço, tá bom? Né? Ele fala isso também aqui. Ele fala aqui ouro, prata, cargos. Eu sou CEO não sei da onde, diretor de não sei o que lá, sou presidente não sei da onde. Legal, aqui encarnado, isso pode trazer prestígio, pode trazer luxos, pode trazer conforto, mas não vai servir de nada lá para Deus. Você vai chegar lá na colônia e vai falar assim, não, eu era presidente do Brasil. Bela porcaria, o que você fez pelo próximo? Nada, eu roubei, eu fui um baita de um corrupto, eu só fiz coisa errada. Não importa que você pode ser presidente do Brasil, você pode ser o presidente de onde você quiser. Né? Eu provoquei uma guerra, mano, por culpa minha, milhares de pessoas morreram na guerra. Pô, bacana. Você acha que você vai ser bem recebido? Você acha que você está fazendo bom só porque você foi presidente de alguma coisa? Não é por aí. Então, luxos, cargos, nem sempre
Isso é instável, isso conta muito na Terra, mas lá na colônia, não. Se você não tiver coração bom, fazendo bem pelo próximo, o seu status, o seu cargo aqui, quer dizer nada, né? Então, e outra, hoje a gente pode ser presidente, pode ser o CEO de alguma empresa, mas amanhã pode não ser mais, né? Quanta gente aí não ganha na Mega Sena milhões e em anos perde tudo porque não sabe administrar, porque não faz o bem e tal, né? São coisas que podem sair do nosso alcance muito rápido, né? Tem aquela, Deus dá com uma mão e tira com a outra, né? Então, a sorte que você teve de ter tudo isso, se você não souber manter, você vai perder, né? Então, por isso que eles chamam todos esses bens, esses títulos, de bens injustos, porque isso não conta como mérito lá, mérito espiritual, né? Na sua vida espiritual, né? E aí, então, o que a gente faz quando a gente tem esse excesso de recursos? E Jesus nos orienta. Temos que transformá-los em instrumentos de amor, instrumentos que vai fazer bem ao próximo. Então, é o uso inteligente desses bens, né? Como a gente não vai levar nada para o mundo espiritual, nenhum tipo de cofre, nem nada, nós temos que usar esses bens a favor do próximo, tá? Por exemplo, se a gente pode usar o nosso dinheiro para fazer caprichos ou para alimentar o nosso orgulho, pode. Mas a gente não seria melhor se a gente estivesse ajudando o próximo? E aí, com esse ajudar ao próximo, nós estamos criando tesouros, né? Ou créditos, chame como você preferir, lá junto ao plano espiritual, junto lá para a colônia, fazendo crédito, não é? Não seria melhor? Né? E aqueles que usam as posses para aliviar as dores, para acolher pessoas, né? Para amparar algumas necessidades, dar oportunidade de trabalho para quem precisa, né? Ele sim cria amizades que permanecem, né? Quando você tem outras pessoas que são gratas por você, isso é uma amizade que conta ponto, né? Amigos espirituais são aqueles que um dia poderão nos receber com alegria nas colônias, porque nós fomos para eles instrumentos de providência divina. Então, se Deus nos dá a oportunidade de ajudar o próximo, nós temos que aproveitar, né? Que é o nosso verdadeiro investimento para investir para a vida espiritual, para a vida eterna, que é a nossa verdadeira vida. E como que a gente investe? Ajudando o próximo, fazendo caridade, ajudando. Às vezes não financeiramente, mas ensinando, passando a palavra de Jesus para frente, mostrando para quem não conhece o caminho correto, né? Se a gente ajuda uma pessoa a mostrar para ela o que é o bem, ou tirar ela da amargura, tirar ela do fundo do poço, mesmo que não use dinheiro, essa pessoa vai ser eternamente grata da gente. E o dia que a gente precisar lá, desencarnado, ela vai estar lá para nos ajudar. Então é nisso que a gente tem que investir, né? O nosso maior investimento é espiritual. É importante investir no material, é importante. Não estou falando, vamos viver que nem morador de rua, vamos doar tudo para todo mundo. Não é isso que eu estou falando. Mas também, né, cuidado com a mesquinharia, cuidado com o excesso de posse, né? Vamos fazer o bem para o próximo, tá? É isso que a gente está falando aqui. Quer dizer, há uma diferença entre possuir e compartilhar, né? Há uma grande diferença entre reter bens e compartilhar bens. Reter é aprisionar-se ao medo e ao egoísmo. Medo de perder, medo de ficar sem, né? E o egoísmo, isso aqui é meu e eu não dou para ninguém. E compartilhar é libertar-se no amor. Quando possuímos algo e guardamos apenas para nós, criamos peso para o coração. Quando compartilhamos, criamos asas, né? Quando a gente compartilha alguma coisa, outras pessoas aproveitam daquilo tudo. E aí a gente forma uma corrente de amor, né? Jesus não condenou a posse, mas condenou a posse egoísta. O problema não está em ter, mas não saber usar para o bem. Olha que frase importante. O problema não está em ter,
Pode ter, ninguém está falando para você ir morar na rua, ou virar um eremita, ou virar um cigano, né? Ah, vou morar no carro. Não é isso. Mas vamos tentar usar o que a gente tem para o bem, para ajudar o próximo, né? O Evangelho nos mostra que Deus confia a cada um talentos diversos. Sejam recursos materiais, ele está chamando aqui recursos materiais de talento, porque é uma habilidade que a pessoa tem de multiplicar o recurso que ela tem. Isso é um talento. Gente que sai do nada e fica rico por recurso próprio, sem roubar ninguém, sem sacanear ninguém, sem puxar tapete de ninguém, por puro esforço e talento em saber gerir isso. Isso é um talento. E Deus deu um talento para aquela pessoa. Então, primeiro, a gente não tem que ter inveja. Ah, esse cara saiu do nada e ficou rico. Não temos que ter inveja dele. Temos que ficar feliz por ele. Porque é o merecedor, ele teve talento. Agora, a gente não pode aplaudir um cara que faz sacanagem para os outros, né? Uma pessoa que ficou rica, mas a gente sabe que o cara faz mutreta, faz negócios escusos, muitas vezes não, né, não paga os seus impostos direito, né? Às vezes o cara só se mostra com luxos, mas está devendo isso, está devendo aquilo, sacaneou, passou a perna em um monte de gente, né? Ou roubou um sócio para ficar rico. Isso não pode. São coisas erradas. E Deus está vendo. A gente pode, o cara pode ter os maiores luxos aqui na Terra, ostentar o quanto ele quiser. Mas Deus está vendo. E ele vai ter que pagar isso aí. Então é o tal do posto egoísta, né? É o tal de não usar para o bem. Né? Então, agora, a gente pode ter esses talentos de curso material, pode ter habilidades. Tem gente que abre uma fábrica ou tem uma habilidade de construir alguma coisa e fica rico com aquilo. E, pô, parabéns, é uma habilidade que Deus deu para ele e a gente tem que ficar feliz, né? Ou posições de influência, mas posições de influência para o bem. A gente está vendo aí, direto eu vejo na internet, gente aí que tem influência, que podia estar ensinando coisas boas e se mete em política e cria desavenças. Para que isso? Você tem o poder de influenciar, vamos usar o seu poder de influência, porque oratória, poder de comunicação também é um talento. E as pessoas têm isso, mas ficam criando picuinha, ficam criando divisões de público, nós contra eles, não é isso. E usa esse poder de oratória que podia estar usando para o bem, podia estar passando a mensagem de Jesus. Tem gente aí, tem padre por aí, que devia estar falando em nome de Jesus, ensinando a palavra de Jesus nas igrejas, independente da religião, tá bom? Pastores que ficam falando de política e ficam dividindo a população. Para que isso? Não é isso que Jesus pediu. Você não pode usar o seu poder de palavra, o seu conhecimento da vida de Jesus para criar divisão na sociedade. Onde já se viu uma coisa dessa? Então a gente tem que fazer as coisas para o bem, né? Tentar ganhar. Jesus foi o pastor e nós somos suas ovelhas, né? E ele tem que acompanhar as ovelhas, tem que abraçar todas, não ficar dividindo, né? O Brasil hoje está com, e não é só o Brasil, é o mundo em geral, hein? Está com essa questão muito difícil aí de divisões e polaridade. E não é isso que Jesus quer. Jesus não quer nada disso. E quem está fazendo isso está fazendo errado. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Tá? E aí agora ele vai explicar um pouquinho o que são os tabernáculos eternos. E ele fala, ó, na linguagem bíblica, tabernáculo significa morada, abrigo, lugar sagrado. E aqui está claramente Jesus falando que são as moradas espirituais, né? As nossas colônias. Já falamos aí no começo. Os planos mais elevados, né? Onde reinam a paz, a fraternidade e a justiça divina. Sim, são as colônias. Tabernáculos eternos são as nossas colônias. E ali não tem dinheiro. Dinheiro não paga nada ali. Você pode ser milionário aqui, lá não vai valer nada o seu dinheiro físico aqui. E nem suas glórias humanas. Nem seus
suas patentes, nem seus... Eu sou o duque, não sei, aqui no Brasil não tem mais, né? Mas os países que têm ainda realeza, é duque de não sei das quantas, é duque de não sei o quê, é rei, é príncipe. Isso não vai valer nada lá. O único rei que nós temos é Jesus e Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino mestre. Esses são os reis, tá? Então, não, você pode ser rei, duque, presidente, do que você quiser, primeiro-ministro, isso não quer dizer nada. Desculpa, isso não quer dizer nada. Para Deus, para Jesus, para o plano espiritual, não importa seus status aqui, não importa onde não, né? E lá nos tabernáculos, a gente vai ser conduzido não pela riqueza acumulada, mas pelo bem que nós fazemos ou que nós fizermos com aquilo que foi nos confiado. Então, nós vemos encarnados para a Terra com uma missão de cumprir ali nossos karmas, pagarem nossas dívidas e fazer o bem. E o quanto a gente está fazendo? Quanto da nossa missão nós estamos cumprindo? Do nosso planejamento antes de encarnar? A gente tem que lembrar disso. Ah, Thales, mas eu não sei exatamente, eu não me lembro o que eu planejei. Começa fazendo bem. Você fazendo bem, quando as dificuldades, seus karmas aparecerem, se você fizer o bem e cuidar dos seus karmas com o bem no coração, com o coração bom, seguindo a palavra de Jesus, seguindo o caminho que a gente aprende, é isso que precisa. Não precisa lembrar, mas quando aparecer o desafio, temos que ter fé e temos que enfrentar o desafio com o coração bondoso, com a fé em Jesus, que ele vai nos ajudar e fazer sempre o correto. Não é difícil, quer dizer, é difícil executar, mas ter o conhecimento não é difícil. Como esse monte de palestra que a gente tem, toda quarta tem palestra, todo trabalho de cura tem palestra, todo domingo tem palestra. Pode alegar falta de conhecimento. Talvez a gente pode dizer que a gente teve um desequilíbrio na execução, ok. Talvez eu possa dizer, eu não consegui fazer o que eu aprendi porque eu não sou perfeito, eu sou um ser errante, um espírito em evolução, e errei, ok, tudo bem, porque realmente na execução não é fácil. Mas alegar a falta de conhecimento, tudo que a gente aprende aqui, não dá, né? Então, a nossa responsabilidade é maior, gente. Quem tem mais conhecimento, quem está na doutrina e quem aprende, tem mais responsabilidade e vai ser mais cobrado, porque a gente não pode alegar a ignorância. Tem que lembrar disso, certo? Vamos a alguns exemplos práticos aqui que eles trouxeram. Uma mãe simples que não possui grandes recursos, mas que educa os filhos com honestidade e divide o pouco que tem com quem precisa, está tecendo amigos espirituais que amparão um dia. Um homem de negócios que administra com justiça, né? Auxilia instituições, gera empregos dignos, estende a mão aos necessitados, né? Então, gerar emprego digno é uma coisa muito importante. Você valorizar o seu funcionário, você tratar bem o seu funcionário, né? Cumprir o que pede a lei direitinho, e se puder fazer mais, faça mais pelo seu funcionário. Valorize o seu funcionário. Né? Isso, você que tem um negócio, tem essa oportunidade, porque ele está te trazendo lucro, é o trabalho do seu irmão que está te ajudando no seu lucro, valorize seu funcionário. Né? Então, você está convertendo suas riquezas materiais em bênçãos eternas. Um jovem que oferece tempo e talento no serviço voluntário, mesmo que não possua dinheiro, está plantando sementes de luz que florescerão em tabernáculos eternos, lá na colônia. Né? A verdadeira caridade não depende de quanto temos, mas de como usamos. Né? Então, meus irmãos, não vamos pensar que essa lição é para os ricos. Todos nós temos algum recurso para administrar. Pode ser dinheiro, pode ser tempo, conhecimento, palavra, habilidade. Né? Todo mundo aqui tem um talento. E graças a Deus que eles são diferentes. Todos nós temos um talento. Então, vamos compartilhar esse talento fazendo o bem. Vamos compartilhar o nosso conhecimento com o próximo. Tem gente aqui que é formada em medicina, formada em engenharia, advocacia,
ortodontia, dentista e tal, enfermeiro. Nós temos diversas profissões aqui. Eu sei que tem gente aqui que cozinha muito bem, certo? Deixa eu ver aqui. A dona Elka, que eu conheço bem, faz uns salgadinhos maravilhosos. E se ela puder compartilhar esse conhecimento para ensinar outras pessoas a fazer salgadinho como ela, né? Você não precisa fazer idêntico, mas compartilhar alguma dica. Quanta gente está aí na internet que tem o seu canalzinho e compartilha com o próximo uma dica de construção, uma dica de reparo de algum equipamento, tem gente que sabe fazer manutenção. Compartilha ali dica de arrumar carro, dica coisa para carro, para casa, para cozinha, as receitinhas que são colocadas ali. Você está compartilhando o seu conhecimento. É isso é legal. Né? Isso é fazer o bem para o próximo. Né? E quando a gente compartilha, nós estamos transformando esse conhecimento, esses talentos em tesouros espirituais, em recurso para a colônia. Né? A gente pode visitar um doente no hospital, pode fazer um prato de comida, pode fazer um gesto de consolo. Quanta gente aí precisa de um ombro amigo para desabafar. E eu não estou falando que você precisa ir lá no meio da rua, não, mas você é um amigo, um conhecido, um colega do trabalho que você percebe. Vamos tentar ter um pouco mais de sensibilidade para perceber a dificuldade no outro, não olhar só para o próprio umbigo, sabe? Vamos ter esse sentimento, esse feeling de perceber, esse cara não está bem hoje. Vou tentar conversar com ele, quem sabe eu posso ajudar. Ou às vezes só da pessoa desabafar com você, ela já se sente melhor. Então, ter um ouvido amigo, um ouvido atento, uma escutativa para o nosso irmão mais próximo ali do trabalho, dentro de casa, né? Ou às vezes no próprio centro espírita, ou o local que a gente frequenta. Ou isso já ajuda, né? Fazer uma oração pelo próximo, emprestar um livro, que é uma coisa mais simples, que o pessoal livro, ainda mais aqueles livros que a gente já leu. Empresta um livro para o irmão, dá um sorriso para quem precisa, né? Tratar os outros bem. Aquela pessoa que vem vender uma bala na rua, vem pedir um dinheiro, às vezes a gente não está podendo dar o dinheiro, mas vamos dar um sorriso, olha, hoje eu não posso, mas se deseja tudo de bom aí, força, né? Desejar o bem para o próximo, vibrar coisas positivas, gente. Vibrar positivo já é uma baita ajuda para o mundo. E isso é tudo de graça. As vibrações que a gente faz aqui, a gente tem uma fonte inesgotável de energia fluídica para doar para o próximo. É de graça, é inesgotável. E, pô, sabe, não tem como negar uma coisa dessa. Né? É assim que a gente conquista os amigos. E eles são eles que vão nos receber nas colônias no futuro. Tá bom? Então, só para fechar aqui, gente, ninguém vai levar da Terra o que é da Terra. Né? E nós vamos levar aquilo que fizermos com amor, né? Lembra daquela palavra? Dê ao homem o que é do homem. Ou lá que eles estavam falando lá de pagar os impostos. Isso Jesus estava falando lá do pagamento de impostos, que o pessoal estava questionando se devia pagar impostos lá, né? Os fariseus, devemos pagar os impostos para os romanos? Dê a César o que é de César. Aí depende da tradução, né? E César era o imperador. Então, dê a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. Então, o dinheiro, porque eles falavam que dá o dinheiro porque na moeda da época lá tinha a cara, a moeda de ouro, de prata, tinha a cara do imperador. Então, se tem a cara do imperador, é do imperador. Então, paga o imposto, dê ao imperador o que é do imperador. E dê a Deus o que é de Deus. Fazer o bem. Dar o tesouro de Deus é fazer o bem, é ajudar o próximo, é caridade, é vibração, é pensamento positivo, é doar o tempo. Né? Doar para o próximo, não financeiramente. Pode ser também, mas doar, a gente pode doar muito mais do que só umas moedas. Né? Peraí, deixa eu aqui. Ó. Então, que a gente possa refletir com tudo isso, tá? Como que a gente está usando nossos bens que Deus nos deu? Deus dá a oportunidade da gente conquistar as coisas, mas a gente tem que retribuir, né? Eu estou transformando as minhas posses, a gente está transformando o tempo, as forças, em instrumentos de fraternidade. Nós estamos buscando amigos para a eternidade? Ou nós estamos querendo só aplauso na internet, mostrar aquela viagem chique, cara? Como é que está a nossa vida?
É só aquela vida de aparência do Instagram ou do Facebook? Ou a gente está realmente fazendo pelo próximo, né? Isso nos convidou a viver de modo que quando a gente deixar a Terra, nós não estejamos sozinhos, nós estejamos amparados pelos nossos amigos espirituais. Mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte, tá? Essa é a verdadeira riqueza que a gente pode ter junto ao plano espiritual, meus amigos. Então, desejo para vocês aí muita paz e que Jesus possa abençoá-los. Meus amigos, vou trazer aqui o nosso querido Carlos para fazer as vibrações de hoje. As nossas vibrações são uma doação para o próximo, então vamos fazer com muito carinho, muito amor, e quanto mais a gente vibrar coisas positivas, mais a gente está criando tesouros no céu. Vamos lá, Carlinhos. Palestra, Thales, deixando muito claro que o que está valendo é aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós falamos, né? Aquilo que nós fazemos, sempre para o próximo e para nós também, né? Então, que a parte material, possamos utilizar toda a parte material aqui, porque faz parte do nosso dia a dia, mas que possamos sempre perceber que a parte material só fica aqui, né? O que vai levar é aquilo que está dentro de nós, dentro do nosso pensamento, aquilo que nós fazemos de bom, né? Então, a cada dia que nós vamos avançando e vamos aprendendo, utilizando desse aprendizado, a gente vai poder melhorar e se elevando para que numa próxima vida tenhamos uma vida melhor, mais elevada, né? Com menos erros do que nós tivemos nessa daqui, se tivermos, ok? Então, vamos agora fazer exatamente aquilo que o Thales disse, né? Um pouco de caridade. A vibração para o próximo é uma caridade, né? É o amor que a gente vibra em favor do próximo, tá bom? Então, vamos elevar o nosso pensamento. Me perdoe que hoje eu estou com uma tosse danada. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai e Mestre Jesus, que Ele possa nos iluminar, que possamos encher o nosso coração de muita paz, de muito amor, meu Pai, para que possamos assim vibrar. Vibrar aos nossos irmãos mais necessitados, meu Pai, aqueles que ainda estão muito pegados à matéria, que andam em caminhos tortuosos, que ainda não reconhece a bondade de vós, meu Pai, e tudo aquilo que vós deu a ele. Vivemos pela paz do nosso planeta Terra, vibrando a todos os países, que os seus governantes possam fazer o melhor para o seu povo. Vibrando em especial a guerra da Ucrânia e da Rússia, para que os dois governantes possam, meu Pai, entrar num acordo e parar com essa guerra insana. A mesma coisa, vibramos para Israel e o Hamas, que os governantes possam também, meu Pai, desses dois países, poder se, a partir da conversa, meu Pai, da verbalização, poder entrar num acordo, devolver aqueles irmãos que se encontram aprisionados ainda com o Hamas, e assim aplacar essa guerra insana também, meu Pai. Vibramos ao nosso Brasil, terra amada, terra do Evangelho, essa terra que nos recebeu com tanto carinho e amor nessa encarnação, vibrando agora a todos os seus governantes, meu Pai, no municipal, estadual e federal, que cada irmão, meu Pai, que está nessa condição possa fazer o melhor de si, meu Pai, em benefício do nosso povo. Vibramos, meu Pai, a casa dos velhinhos, dos órfãos, irmãos que dormem pela rua, nos albergues, irmãos em provas, Pai, tão difíceis para eles, mas que a sua luz e o nosso amor possa iluminá-los, fortalecê-los, para que eles possam, assim, meu Pai, saírem desse momento tão difícil. Vibremos a todos os hospitais, casas santas, UTIs e isolamento, onde haja um leito de dor, que a sua luz se faça presente, iluminando a todos, curando todos que forem possíveis, acalmando as dores dos demais, mas principalmente fortalecendo para que eles não percam a fé em vós. Luz, paz, energia e proteção aos médicos, enfermeiros, pessoal de retaguarda, cientista, pessoal de laboratório, cuidadores, irmãos que trabalham em prol de todos os doentes, meu Pai. Muita paz àqueles que partem para o mundo espiritual. Muita energia para aqueles que os recebem, muita paz àqueles que perdem seus entes queridos, meu Pai. Vamos agora vibrar a todos os viciados no cigarro, na bebida, nas drogas e no sexo, meu Pai.
que a sua luz e esse amor nosso possa chegar a cada um desses nossos irmãos, meu Pai, fortalecendo a todos eles, que nesse instante possam, meu Pai, se despojar de todos esses vícios, meu Pai, e voltar à sua vida natural. Mas vibrando aqueles que negociam os vícios, meu Pai, perdidos na ganância, na ilusão, que eles também possam sair desses locais antes que seja tarde demais para eles, meu Pai querido. Vibrando a todas as religiões, que um dia ela possa ser uma só, meu Pai, e que possa propagar o verdadeiro evangelho de Jesus, o amor, a caridade e o perdão. Vibremos agora, meu Pai, as delegacias, prisões penitenciárias, meu Pai, vibrando primeiramente a todos aqueles que trabalham nesses locais, fortalecendo eles, protegendo eles, os familiares deles, meu Pai. Aqueles que se encontram encarcerados, muita luz para eles, meu Pai, muita paz, que num átimo de segundo eles possam ver o mal que fez ao seu irmão, se perdoar e cumprir da melhor forma possível a pena que se foi imposta para voltar ao seio dos seus familiares. Vibramos aos vales das trevas, dos suicidas e dos umbrais. Vibramos aos umbrais, vale dos suicidas e o vale das trevas, meu Pai, que as suas falanges possam recolher esses nossos irmãos e levar às câmaras de refazimento. Mas aquele, meu Pai, ainda que perdura na vingança, ainda não tem o perdão sobre si, que permaneça sobre ele, meu Pai, essa luz, para que ele possa ser retirado o mais rápido possível, Pai querido, para que não possa ser demandado da terra, Pai querido. Vibrando agora, meu Pai, a todos os nossos amigos, parentes e conhecidos, elevando todo o nosso amor a todos eles, meu Pai, que eles possam estar no caminho do bem também. E vibramos a nós, meu Pai, que possamos cada vez mais nos fortalecer, principalmente nós que se encontramos no Espiritismo, meu Pai, trabalhando com nós na nossa reforma íntima, meu Pai, fazendo o melhor de nós para o próximo, para que possamos assim fazer conforme o Evangelho de Jesus nos mostra, meu Pai, pela porta estreita, onde encontraremos a luz do Divino Mestre. Que a corrente Bezerra de Menezes, os médicos do espaço, meu Pai, possa agora iluminar, curar e fortalecer todos os nossos irmãos que se encontram acamados, seja ela com a doença que for, meu Pai. Que se não for possível a cura, que possa acalmar as suas dores, Pai querido. Vibremos também aos irmãos que foram mencionados na live, meu Pai, que se encontram também adoentados, muita luz, e que a corrente Bezerra de Menezes possa assisti-los também, meu Pai querido. Vibramos agora, meu Pai, com muito amor, dando os parabéns para a Elka, para o Reinaldo, que amanhã faz eu não sei quantos anos, mas de casado. Que a luz, meu Pai, possa iluminá-los, fortalecê-los cada vez mais, para que possam, assim, meu Pai, continuar a trilha desse amor maravilhoso entre eles, Pai querido. E agradecendo a vós, meu Pai, por essa oportunidade que tivemos de poder assistir uma palestra, poder, através da palestra, aprender um pouquinho mais, e, através da vibração, meu Pai, poder doar um pouquinho de nós. Que possamos, assim, ter uma ótima noite, uma boa semana de trabalho, meu Pai, e no próximo domingo estar todo mundo novamente aqui reunidos. Que assim seja, meu Pai, graças a Deus. Estou aguardando você, menino. Amanhã acho que não vou no centro, hein? Thales, estou aqui. Ixi, eu acho que o menino fugiu, hein? Bom, eu acho que ele não está voltando. Bom, voltou. Já ia fazer o encerramento. Oi, pessoal. A minha internet eu consegui rotear pelo celular. Mas é isso, podemos encerrar, gente? Podemos. Pode encerrar, Carlinhos, pode encerrar. Posso? Tá bom. Então vamos lá. Vamos agradecer ao nosso Pai e Mestre Jesus
por mais essa oportunidade que tivemos, meu Pai, de poder aprender um pouquinho mais, poder fazer a nossa vibração, e estando assim, meu Pai, servindo sempre aos nossos irmãos o melhor de nós, para que possamos assim nos acentuar cada vez mais no seu caminho, no seu amor, meu Pai, e sobre a sua proteção. Abençoe a todos esses que se encontram na live desta noite, abençoe a todos eles, meu Pai, e que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Carlos, pelas vibrações, pelo encerramento. Obrigado, gente, quero desejar uma excelente noite para vocês, tudo de bom, uma excelente semana. Quem for no trabalho de segunda, até amanhã. Se não, nós encontraremos online na quarta-feira ou no próximo domingo. Eu vou fazer uma palestra, vou dar um spoiler aqui, hein? A minha próxima palestra é dia 9 de novembro. Acho que é. E vai ter um tema especial, tá bom? Estou preparando um tema surpresa, mas é um tema um pouco diferente dos livros. Vai ser um conteúdo diferente, que eu já estava falando com o Clóvis, que eu queria fazer essa palestra. E não vou contar o que é, claro, é surpresa. Só confirmar a data aqui. Peraí. É isso mesmo, é 9 de novembro. É um domingo, é 9 de novembro, é isso mesmo. Então, eu quero que vocês puderem trazer mais gente para essa palestra. Vai ser uma palestra diferente, um assunto bem diferente. Não vai ter a ver com livro, lógico, sobre Jesus. Nós estamos sempre falando da vida dele, mas vai ser uma palestra um pouquinho diferente. Um tema bem diferente. Tá bom? Carlinhos, saúde para você. Cuide dessa tosse aí, tá bom? Beijão. Obrigado. E uma excelente semana para todos aí, gente. Boa noite. Obrigado. Beijão.